Então vamos falar sobre as funções degrau e impulso. A função degrau unitário e a função impulso são ferramentas poderosas para modelar comportamentos descontínuos e impulsos em sistemas dinâmicos. Então vamos começar a falar sobre a função degrau unitário, ou chamada de função Heaviside. Então a função degrau unitário, denotada por UC de t ou U de t menos c, é definida como UC de t é igual a U de t menos c, que é igual a 0 se t é menor do que c, e 1 se t é maior ou igual do que c. Então, beleza, se você tem um t menor do que esse c, a função vale 0. E quando chega no c, ela dá um salto para o 1 e continua. Então, essa é a função degrau unitário. Por exemplo, para c igual a 2, a função é 0 para t menor do que 2 e 1 para t maior ou igual do que 2. E para que isso serve? Ela serve para ligar ou desligar funções em instantes específicos, ou ativar ou desativar. E serve para poder representar funções definidas por partes. Por exemplo, escreva a função definida por partes, dada por f de t igual a 0 se t é menor do que 1, e t quadrado se t é maior ou igual do que 1. Então, usando a função degrau unitário, então queremos reescrever essa função daqui, utilizando a função degrau unitário. O objetivo é que aqui você define ela por partes, você define duas partes. O objetivo é a gente encontrar uma única expressão que seja suficiente para poder expressar essa função aqui. Em vez de você fazer essa separação, né, você escreve uma única expressão que serve para o domínio inteiro. Então, ó, a função u de t menos 1 é 1 para t maior ou igual do que 1 e 0 para t menor do que 1. Então, portanto, podemos escrever, e só observe que eu peguei esse t, u de t menos 1 aqui, porque é exatamente aonde a nossa função quebra aqui, ó, que ela vai de 0 para t quadrado. Então, essa função daqui, ela pode ser escrita como sendo f de t igual a t ao quadrado multiplicado por u vezes t menos 1. Vocês concordam? Porque olha só, essa função aqui, quanto é que ela vale? Ela vale 0 se o t for menor do que 1. Então, se o t for menor do que 1, o que vai ficar aqui? Vai ficar t quadrado vezes 0, certo? Se t for menor do que 1, isso aqui vale 0. Então, vai ficar t quadrado vezes 0. Então, se t for menor do que 1, esse resultado aqui vai dar 0. Que é exatamente o valor que a função vale quando t é menor do que 1. Agora, se o t ele for maior ou igual do que 1, isso daqui, ó, esse u de t menos 1, ele vai ser igual a 1. Então, se o t for maior ou igual do que 1, essa parte daqui vale 1, então vai ficar 1 vezes t quadrado, que vai dar t quadrado. Então, vocês concordam que isso daqui é exatamente o que a gente tem aqui? Como é que é? Mas olha só, a definição aqui do nosso U de t menos c, ele é t menor e t maior ou igual. Que está coincidindo aqui, né? T menor, t maior ou igual. Então, se por um acaso aqui eu tenho se o t ele for menor do que 1, essa função f de t tem que valer 0. E aqui, se o t for menor do que 1, isso daqui vale 0, concorda? Então vai ficar 0 vezes t quadrado que vai dar 0. Então vai coincidir com isso aqui. Agora, se o t for maior ou igual do que 1, essa função aqui, ela vale 1.
Eu não entendi a sua dúvida sobre o... Isso aqui? Não, mas assim, a questão toda é que se o t ele for maior ou igual que 1, essa função u aqui, ele vai valer 1. Oi? Não, deixa eu mostrar de novo aqui, ó. Aqui, lá no caso, eu tenho, no lugar do c, eu tenho 1. E aí o que acontece? Se o t ele for maior ou igual do que esse c, ou seja, se o que está aqui dentro for maior ou igual a 0, isso aqui vale 1. Então aqui, se o t ele for maior ou igual do que 1, isso aqui vai valer 1. Então vai ficar 1 vezes t quadrado, que vai coincidir com o que eu tenho aqui. Deu uma clareada agora? E aí só reescrevendo o que a gente discutiu aqui agora, né? Para t menor do que 1, u de t menos 1 é igual a 0, então f de t é igual a t quadrado vezes 0, que é igual a 0. E para t maior ou igual do que 1, u de t menos 1 é igual a 1, então f de t é igual a t quadrado vezes 1, que é igual a t quadrado. Agora vamos falar sobre assim, vamos agora conectar isso com o que a gente viu nas aulas anteriores, que é a transformada de Laplace. Vamos falar sobre a transformada de Laplace da função degrau. A transformada de Laplace de uc de t é dada por... Então, a transformada de uc de t é igual a e elevado a menos cs sobre s, para s maior do que 0. Então, na verdade, você tem uma função descontínua, mas a transformada ela é bem bonitinha. Vamos verificar se isso é verdade mesmo? Bom, a transformada de Laplace ela é definida como sendo a transformada de uc de t vai ser igual à integral de 0 a infinito de uc de t vezes e elevado a menos st dt. E aí, substituindo esse uc de t aqui pela sua definição, a gente tem que, abaixo do c, isso aqui vai valer 0. Então, isso aqui, ao substituir o valor de uc de t, você vai ter que a transformada vai ser igual à integral de c a infinito de e elevado a menos st dt. E aí, resolvendo a integral, iremos obter o resultado desejado. Vamos falar agora sobre o segundo teorema da translação. Se a transformada de f de t é igual a f de s, então a transformada de f de t menos c multiplicado por uc de t é igual a e elevado a menos cs vezes f de s. Observe que ao fazer isso daqui, ó, eu estou transladando o gráfico da minha função. Então, por exemplo, se eu tivesse minha função ela sendo uma coisa, sei lá, assim, por exemplo, então, pensar aqui, se eu botar aqui, por exemplo, o c igual a 1, se eu fizer aqui o f de t menos 1, o que vai fazer é que, se eu tiver o 1 bem aqui, então isso aqui é como se eu tivesse transladado essa minha curva aqui para cá. Então, quando você faz isso aqui, né, quando você subtrai c aqui do t, você move o quadro, você move o gráfico da função c unidades para frente. Beleza. Então, vamos ver um exemplo aqui para clarear as ideias. Então, vamos encontrar a transformada de Laplace de t menos 1 multiplicado por u de t menos 1. Primeiro passo é a gente notar que a função f de t ela é a função g de t deslocada em uma unidade.
pois t menos 1 vezes u de t menos 1, ele é igual a t vezes u de t menos 1, com t substituído por t menos 1. Só ver uma coisa aqui. Só um segundo. Beleza. Então, a gente pode usar esse resultado aqui de cima. Então, a transformada de Laplace de g de t, a gente sabe que é, ou pelo menos a gente pode consultar uma tabelinha e ver que isso é igual a 1 sobre s ao quadrado. Então, pelo segundo teorema da translação, com c igual a 1, temos que a transformada de t menos 1 vezes u de t menos 1 é igual a e elevado a menos s vezes 1 sobre s ao quadrado, que é igual a e elevado a menos s sobre s ao quadrado. O que a gente fez aqui? Simplesmente usou essa formulazinha daqui, ó. Que aí você vai ter aqui o e elevado a menos cs multiplicado pela transformada da função original. Então, eu tenho aqui e elevado a menos cs, aqui no caso o nosso c é 1, então aqui fica só menos s, vezes a transformada da função original, que seria o nosso g de t. E aí uma aplicação para isso é resolver problema de valor inicial com termos de força descontínuo. Por exemplo, isso aqui serve para, às vezes você tem um sistema que vai ter uma força atuando, mas assim, a força a princípio é zero e de repente a força é algum valor alto, sabe? Tipo assim, você não tem uma transição suave do zero até uma certa força. Por exemplo, você tem lá um objeto parado, vem um carro de lá e bate nesse objeto. Então, a princípio o objeto não tinha nenhuma força atuando sobre ele, e aí de repente vem um carro e bateu nele de uma hora para outra, então a força deu um salto do zero para uma força muito alta, né? Depender depender do peso do carro, da velocidade do carro. Então, isso é muito comum a gente ter essa descontinuidade em aplicações físicas. Então, vamos ver um exemplo aqui. Resolva o PVI. Então, o PVI é y duas linhas mais 4y igual a 4u de t menos 2, com y de 0 igual a 0 e y' de 0 igual a 0. Boa noite. Então aqui, isso aqui está representando uma força, e aí que está dizendo o seguinte, ó, que até o tempo 2 não existe nenhuma força sendo aplicada, mas a partir do tempo 2, uma força de 4 newtons, ou sei lá que unidade de medida a gente estiver utilizando, vai ser aplicada no nosso sistema. Então vamos lá. Aplicando a transformada de Laplace. Então vamos aplicar a transformada de Laplace aqui nessa EDO. Então você vai ficar transformada do y duas linhas mais 4 vezes a transformada do y igual a 4 vezes a transformada do u de t menos 2. E aí nós sabemos que a transformada do y duas linhas é igual a s ao quadrado vezes y de s menos s y de 0 menos y' de 0, que é igual a s ao quadrado de y de s, pois o y de 0 é igual a y' de 0, que é igual a 0. Então isso aqui é aquela formulazinha que a gente viu nas aulas anteriores, onde esse y'zão aqui, ele é a transformada da função desconhecida que nós queremos encontrar. Aí a transformada, né, da função desconhecida é esse y'zão de s, e temos que a transformada do u de t menos 2 é igual a e elevado a menos 2s sobre s. Então, substituindo isso na nossa equação, iremos obter
S ao quadrado, y de S mais 4y de S igual a 4 vezes e elevado a menos 2S sobre S. Então, agora a gente vai tentar isolar o y de S. Então, nós vamos fatorar, obtendo y de S vezes S ao quadrado mais 4 igual a 4 e elevado a menos 2S sobre S. E aí, finalmente, isolando o y de S, obtemos que o y de S é igual a 4e elevado a menos 2S sobre S vezes S ao quadrado mais 4. E aí agora temos que descobrir qual é a função cuja transformada é isso daqui. Então, para isso, nós vamos decompor em frações parciais. Então, caso vocês não tenham muito costume com frações parciais, eu aconselho vocês darem uma treinada, porque isso vai ser muito importante. Então, decompondo em frações parciais, temos que 4 sobre S vezes S ao quadrado mais 4 é igual a sobre S mais BS mais C sobre S ao quadrado mais 4. Beleza. Então, temos que achar três constantes, A, B e C. Então, a gente multiplica ambos os lados por S vezes S ao quadrado mais 4, ficando com 4 igual a vezes S ao quadrado mais 4, mais BS mais C multiplicado por S. E aí, aqui a gente agrupa aqui tudo que tem S ao quadrado, né, faz esse produto daqui. Então, você vai ver que os termos que tem o S ao quadrado vai ser A mais B, porque aqui vai ficar B vezes S vai ficar BS ao quadrado. Então, temos que os termos envolvendo S ao quadrado, que é A mais B, tem que ser igual a zero, já que do lado de cá não aparece nenhum S. É só escrever aqui rapidinho, você tem aqui 4 igual a, você vai ficar com A mais B multiplicado por S ao quadrado. E aí o S, quem vai ficar com S? Vai ficar somente o C, né? C vezes S. Então, mais CS. E aí os termos constantes vai ficar apenas o 4A. Mais 4A. Beleza. Então, aqui a gente fez, né, que o A mais B, que está aqui, tem que ser igual a zero, já que no lado de cá não tem S ao quadrado. Como no lado de cá também não tem S, então esse C que multiplica o S também tem que ser igual a zero. Então, C igual a zero. E aqui o termo que não tem S, que é 4A, tem que ser igual a 4. E aí daí a gente vai concluir que o A tem que ser igual a 1. E aí, já que o A é igual a 1, né, substituindo o A aqui, iremos obter que 1 mais B é igual a 0, ou seja, o B tem que ser igual a menos 1. Então, temos que 4 sobre S vezes S ao quadrado mais 4 é igual a 1 sobre S menos S sobre S ao quadrado mais 4. E, portanto, o nosso y de S é igual a e elevado a menos 2S multiplicado por essa diferença aí de frações. Agora, nosso objetivo é aplicar a transformada inversa nisso daqui, para poder encontrar a nossa função y, cuja transformada é isso daqui. Então, olha só, vamos analisar primeiro aqui cada um desses termos aqui. Então, a gente sabe que a transformada inversa de 1 sobre S é igual a 1. A transformada inversa de S sobre S ao quadrado mais 4 é igual a cosseno de 2t. Então, a gente tem essas funções aqui, essa função multiplicada por um e elevado a menos 2s. E olha só. Estamos interessados com esse resultado daqui, ó, que fala que a transformada disso daqui
é igual à transformada da f sozinha multiplicado por isso daqui. Então, aqui você tem um e elevado a menos cs e aqui nós temos um e elevado a menos 2s. Então, a gente tá com muita cara aqui da gente utilizar aquilo lá, né? Da gente conseguir obter uma função que vai ter um u multiplicando. E, de fato, é o caso, né? A gente tem que, pelo segundo teorema da translação, o nosso yzinho de t vai ser igual a 1 menos cosseno de 2 vezes t menos 2, multiplicado por u de t menos 2. Então, olha só, foi o que a gente fez aqui. Eu peguei essa função constante aqui, né? Quando você translada ela, né, horizontalmente, ela vai ficar ela mesma, ela não vai sofrer alteração, então ficou 1 aqui mesmo. Agora o cosseno de 2t aqui, o t foi substituído por t menos 2, e aqui eu fico com o u de t menos 2. E de onde que surgiu esse menos 2 aqui? Esse menos 2 surgiu exatamente daqui, ó. Então essa é a nossa função y de t. Então, caso você queira escrever isso daqui da forma mais convencional, que a gente está acostumado a utilizar, a escrever frações, ou melhor, escrever funções por partes, temos que a nossa y de t vai ser igual a 0 se t é menor do que 2 e vai ser igual a 1 menos cosseno de 2 vezes t menos 2 se t é maior ou igual do que 2. Então, a nossa partícula lá, né, ela vai, a princípio, né, a posição dela vai ser fixa no 0 e aí, de repente, né, a partir do tempo igual a 2, ela vai começar a se mover, por conta da força que foi aplicada naquele instante. Beleza?